este doidinho correndo na rua aí, ó. Este aqui que é o nosso humano, chamado o protagonista. E eu não tô nem de zoas, esse é realmente o nome de nosso humano, tá? Já que seus pais lhe deram este nome esperando que um dia ele se tornasse a pessoa mais importante do mundo. Não esperava menos do autor que escreveu Endmake. E sim, este manhwa aqui é do mesmo autor dos Fazedores de Finais, então coisa boa vem aí, né? Voltando ao manhwa, né, velho? É claro que desde sua infância ele está acostumado a ser chamado de o grande protagonista. Ele nunca ligou muito pra isso não. No final das contas, ele queria mesmo ser um personagem principal de uma história mesmo. Com isso, ele ia até aquele vendedor e mandava ele parar de graça com seu nome, perguntando se ele trouxe o jogo ou não. E o vendedor respondia que havia guardado uma cópia somente para ele. É o Protas, não tem como. Jogo este chamado de Remake Night Saga, ou, em uma breve abreviação, Re igual de ReZero Night Saga. É um jogo onde conta uma história sobre humanos e demônios, onde você tem total liberdade de escolher o grande herói Loki ou o filho mais velho do rei demônio, Zephyr Ragnaros, saindo em uma aventura completando suas missões. E ele, o nosso mano Protas, é viciado em videojogos e ele já zerou todos. Repito, todos os jogos, e este mesmo aqui ele zerou umas 10 vezes já, e por isso que ele sabe absolutamente tudo sobre, pois claro, esta era a diferença de um fã para um fanboy. Além disso, este aqui é o primeiro jogo lançado depois da imersão com realidade virtual, usando com eficiência esta tecnologia. Com isto, o nosso mano Dava Jonas chegava em sua casa, e sim, eu vou chamar ele assim, pois o Dava Jonas é o único protagonista desta terra de imortais aqui, porra, é um mago. É o Jonas, é o Dava Jonas, pegando aquele seu joguinho, seu capacete de imersão virtual, e assim ele já estava pronto para ir de dar-lhe mais uma de suas jogatinas, dando um leve sorrisinho, pois claro, ele é um profissional dos games, falava consigo mesmo que não iria jogar muito não. Só por umas 12 horas só. De repente, o sol vindo pela janela do teto incomodava seus olhos. Vimos o Dava Jonas em uma espécie de quarto, falando consigo mesmo que entrou naquele jogo, pois não parecia nada como um jogo começando em cima de uma cama assim. Sendo este aqui, por fim, o nosso humano, confuso se perguntando que diabos era este personagem. Pegando ele de surpresa, ao lado de fora uma pessoa chamava sua atenção, perguntando se ele ainda estava dormindo. Abrindo suas cortinas, vimos um ogro apressando o Dava Jonas, perguntando se ele não sabe que é hoje o dia da ocorrida. Sem nem ligar muito para este papo aqui, o nosso mano ainda tava lá, tipo, surpreso e impressionado com os gráficos deste jogo, que eram insanamente reais. Empolgado, ele se perguntava se era possível conversar com ele, apesar de nunca ter visto nada sobre conversas interativas com os NPCs nos anúncios. Com isso, eu perguntava o nome do ogro, levando ele a dar uma longa suspirada, perguntando se ele já havia se esquecido, falando para ele, o nosso mano, que o seu nome era Karak. Por fim, ele pedia para que ele se apressasse, pois todos estavam esperando do lado de fora, chamando o nosso mano de Príncipe Kshutra. Por seu nome em si, ele logo se perguntava se este não era o nome do nono filho do rei demônio, o que de fato era estranho, pois ele não se lembra de ter escolhido este personagem aqui não. Com isto ele levava sua mão, comentando que deve ser assim que ele abre as janelas de status, e assim surgiam seus status em sua frente. Vendo todas as suas especificações, ele ficava em dúvida se tinha mesmo de jogar com este personagem lixoso, que até mesmo um NPC comum tem pelo menos 10 pontos em cada status, mas este Kshutra aqui, tá isolado no 5. Abrindo suas habilidades, ele via que tinha conquista de level 1 e a configuração de conquista de ajuste dos protagonistas. Vendo esta última habilidade, pegava ele de surpresa, se perguntando se isso significa que se é aquilo que ele está pensando. Chamando sua atenção, mais uma vez, o Karak mandava ele se apressar. Com isso, eles iam até o lado de fora, e logo ele era pego de surpresa, tendo em vista todo aquele exército de ogros em sua frente batendo continência. Ele chamava a atenção do Karak e perguntava qual era deste clima de guerra, levando o Karak a mandar ele parar de falar besteiras, falando para ele que eles precisam eliminar todos da tribo Relâmpago Escarlate. Lore, né, velho? Como os orcs da tribo de Relâmpago Escarlate formaram um exército rebelde, originalmente eles teriam de se juntar com o sétimo príncipe e a oitava princesa do reino para resolver esta situação. No entanto, cá estamos agora, com ele neste corpo, seguindo a lore do jogo de outra forma. Com isso, ele chamava a atenção do Karak e perguntava se eles estavam indo para a guerra com 10 pessoas só, levando o Karak a responder que ele próprio havia dito ontem que eles hoje iriam apenas fazer uma patrulha. Tudo isto até aqui deixava o Jonas inquieto. Com isso, ele levava sua mão para abrir a sua tela de sistema, e como ele já havia imaginado, ele possuía um minimapa, o que claro, deixa as coisas bem mais fáceis a partir de agora, e por essa razão que ele vai deixar esse minimapa ligado por todo o tempo. Empolgado, via que tinha um caminhão escondido e se perguntava se era algum tipo de evento ou algo do tipo. Com isso, chamava a atenção do Karak e pedia para que eles lhe seguissem, pois conhecia um caminho mais rápido. Todos eles andavam em meio àquele matagal, subia aquelas montanhas rochosas de pedras, e por fim ele chegava até este portão.
Confuso, o Karaki perguntava como ele havia achado isso aqui, se ele era alguma espécie de mago ou algo do tipo. E enquanto o nosso mano tava lá morrendo de cansaço, não deixava de pensar consigo mesmo que o corpo deste personagem aqui era realmente um lixo. De repente, todo o seu corpo era tomado por uma certa luz. Pegando ele de surpresa, ele via a tela do seu sistema que ele havia subido de nível. Confuso, ele ia até o seu sistema, né, velho, falando que era impossível ele ter somente subido de nível apenas andando só, vendo também que todos os seus status haviam aumentado em 2 e ganhando também mais 2 pontos extras de habilidades. Mas antes que ele pudesse usar estes seus pontos extras aí, o Karaki chamava por ele, pedindo para que ele viesse logo. O nosso mano, por sua vez, não deixava de dar um leve sorriso, pensando que não faz ideia o que tem lá dentro. Mas, pelo menos, ele não está aqui sozinho. Além disso, há uma outra coisa também. Ele tinha o ajuste de configuração do protagonista, habilidade esta que é a proteção do Sukuna. Basicamente a proteção do roteiro. Já dentro daquela dungeon, aquele orc falava com o nosso humano que todo este lugar foi construído pelos anões, deixando ele curioso e perguntando sobre, mas lhe sendo respondido que não sabe a razão. Mas todos os anões sumiram deste reino, sem saber se foram eliminados, afugentados ou apenas sumiram. Mudando de assunto, um monte de tesouros chamava a atenção do Hakar. Todos ali se aproveitavam daquelas armas, com machados, escudos, entre outros itens também. Já o nosso mano, por sua vez, enquanto olhava para todos aqueles equipamentos, dava uma longa suspirada, pois ele não tinha nível, magia ou força o suficiente para usá-los. Apesar dos apesares, ele levava de algum jeito alguns itens ali, independente se iria usar eles agora ou não. Olhando seu minimapa, uma certa coisa chamava sua atenção. Rapidamente gritava para que todos os orcos parassem e recuassem agora mesmo, e antes que todos pudessem perceber, aquele local era explodido e todos eram jogados para os ares. Vinha de lá o general da tribo Relâmpago Escarlate, perguntando ao grupo do nosso mano se eles não achou que eles não saberiam que eles iriam por aqui. Com isto, mandava todos os seus capangas tirarem a vida de todos, e uma batalha intensa acontecia. De longe, o nosso mano via toda essa batalha acontecendo, e como exímio jogador safado de MMORPG, se perguntava se não deveria apenas roubar kills, só apenas papar kills daqueles que já estão quase sendo derrotados e pegar toda a sua experiência. Com isto, ele se aproximava na crocodilagem de um daqueles orcs vermelhos e partia na covardia, atacando aquele monstro por trás. Lá ele logo era pego de surpresa ao ver a sua espada quebradas, lá ele, e com um galo de todo tamanho em sua cabeça, aquele monstro olhava em sua direção, exalando as energias das poucas ideias. E dali, né, meu velho? Pernas pra quem te queira. Sebo nas canelas. Sebo nelas. Mas como ele era um cara que possuía o personagem mais lixoso de todos esses jogos, ele não deixava de tropeçar em sua própria perna e cair de cara no chão. O sistema lhe notificava que ele tinha apenas 1 de HP, e antes que ele pudesse perceber, aquele monstro vinha de lá. Mas antes que algo pudesse acontecer, o Karakata da massa surgia para defender aquele ataque e salvar o nosso mano. Ele olhava em direção dele, tá ligado? E perguntava o que ele estava fazendo, mandando ele se mexer. E enquanto aquela batalha acontecia em sua frente, as mãos do nosso mano estavam trêmulas de medo, pensando que tudo isto em sua frente era bem real, apesar de ser apenas um jogo. Assustado com toda esta realidade, ele abriu o menu do seu jogo, falando que já estava bom de videojogos por hoje já. Mas foi quando que uma certa coisa chamou sua atenção, rolando todo o seu menu confuso, se perguntando onde diabos estava a opção para ele poder sair daqui. E diante de toda aquela situação, levava ele a ponderar consigo mesmo. Será que eu tô preso dentro deste jogo? Em sua frente ele tinha visto aquele general daqueles monstros, ele levando o seu cajado, conjurando a sua magia e tacando todas elas em direção do nosso mano. Elas acertavam ele em cheio, o arremessando e se chocando com tudo contra a parede. Sua respiração estava pesada, seu corpo mal conseguia se mexer, e diante daquela sua visão embaçada, perdendo a sua consciência, pouco a pouco via aquele general, vindo de lá na pura força do ódio em sua direção. De repente, a tela do seu HP chegou a 0. De repente, ele surgia em uma espécie de campo vazio. Olhando para um lado e para o outro, se perguntava onde é que ele estava. Suando frio, se borrando de medo, se perguntando se ele foi de gigantes das colinas. De repente, uma luz ofuscante tomava sua atenção. Você é resistência destinada a este lugar. Uma voz que vinha do além e falava para ele. Surgindo desta luz, uma baita de uma morena com heterofobia em seus olhos, mandando ele conquistar, reinar e por fim governar. Já ao lado daqueles orcs, enquanto aquela batalha intensa acontecia, aquele general lá ria enquanto via tudo isso, chamando todos aqueles orcs de burros e ignorantes. Foi quando que uma certa luz tomou sua atenção. Em suas costas havia o nosso mano de pé, em volta de uma luz intensa e dourada. Já ao lado do Dava Jonas, uma tela de sistema aparecia em sua frente, que ele havia adquirido uma habilidade de telecinese de level 1.
confuso, ele se perguntava quanto que aprendeu aquilo, né, velho? E em seus status ele via que havia desbloqueado também uma subclasse de Cavaleiro de Conquista level 1. Aquele general mandava todos os seus homens pegarem o nosso mano agora mesmo, pegando o Karaki de surpresa, e com isto mandava todos os seus homens protegerem o príncipe agora mesmo também. Enquanto esta batalha acontecia, ele ainda estava imerso naquela sua tela de sistema, vendo aquela sua subclasse, pensando que ela não estava nem entre as classes disponíveis para os cavaleiros. Foi neste momento que ele tacou aquela sua espada no chão, pensando que é como que ele sempre soubesse usar esta sua habilidade desde o início. Os feitiços ecoavam em sua cabeça. Com seus olhos convictos, ele pronunciava que o poder da conquista será o poder de um rei, e com isto aquela magia se estendia, vindo dele até os seus orcs. Era um buff de habilidade. Com tal habilidade ativa, todos os orcs se sentiam que a sua força estava crescendo, partindo para cima daqueles monstrangos vermelhos lá e tendo bem mais facilidades para derrotá-los. Vendo seus homens perecer um por um, aquele general se perguntava o que diabos havia acabado de acontecer aqui, se perguntando como que aqueles orcs ficaram mais fortes assim do nada, olhando em direção de nosso mano e se perguntando se é ele a fonte de toda esta força misteriosa. Precipitadamente ele lançava seus ataques em desespero, mandando o nosso mano parar com essa sua magia agora mesmo. Mas antes que ele fosse acertado, o Karaki entrava em sua frente e defendia aquele ataque. Com isto ele gritava: Karaki, eu escolho você, e Karaki partia nas energias das poucas ideias, gritando: Karaki, 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 indo em direção daquele general vermelho, e um rápido movimento fazia dele um cosplay de Satoru Gojo. Todos os outros monstros vermelhos, ao ver o seu general derrotado, ficavam confusos no que tinham de fazer aqui, levando os orcs a gritarem para não deixarem eles fugir nenhum e derrotá-los todos agora mesmo. E já ao lado do nosso mano, o seu sistema lhe notificava que os méritos do general pertenciam a ele, pegando ele de surpresa vendo diversas telas que ele havia subido de level. O Karaki, por sua vez, se perguntava o que era aquela força, olhando em direção de nosso mano, interagindo com nada lá, vendo aquela sua expressão feliz, se perguntando se tudo isto, esta sua força misteriosa, foi graças a ele. Tempos depois, já em seu acampamento, vimos o nosso mano, irritado por não ter encontrado nenhuma opção na aba de menu como saída deste jogo, suando frio e evitando pensar no pior, dizendo a si mesmo que tem de ter calma, pois há duas possibilidades que vêm somente o porquê disto tudo estar acontecendo. A primeira é que talvez ele esteja preso dentro deste mundo de realidade virtual. Talvez isso só possa ter acontecido graças a um bug crítico no mundo real. E se for este o caso, poderá ser corrigido logo com uma atualização. Suando frio, dizendo consigo mesmo que a segunda possibilidade era a que mais parecia impossível, é que este mundo em sua frente não seja um jogo, e sim a sua nova realidade. Assim como nos manhwas que ele tanto amava, ele entrou neste jogo, ao menos em um mundo que se parece com isso. Um cenário que só pode ser descrito como real, NPCs que conseguem conversar de verdade, e além disso, ele também não consegue ver o tamanho de sua peça, pois tem um baita de uma censura de mosaico lá quando ele tenta dar uma bisoiada, tá ligado? E enquanto ele coringava lá de vez, né, velho, dizia assim mesmo que é melhor nem saber, nem se arriscar pra saber se ele pode ir de gigantes das colinas ou não. O bom é que ele nasceu como uma espécie de príncipe. Interrompendo os pensamentos, o Karaki vinha de lá perguntando se ele tinha um minuto. Algumas horinhas depois, vimos ele frente a frente após o Karaki pedir por um duelo contra ele, falando que se ele será o seu líder, saber o seu nível de esgrima irá ajudar a se preparar para o futuro. Pegando ele de surpresa, uma espada era jogada em sua direção. O Karaki pedia para que o nosso mano não se preocupasse, falando que iria se segurar o máximo possível neste duelo. Com um leve sorriso, o nosso mano perguntava se ele achava que seria tão fácil assim vencer um príncipe, partindo pra cima do Karaki, gritando que se for para eles lutarem, que leve a sério este duelo desde o começo até o fim. Mas, apesar dos apesares, né, velho, apesar de toda essa sua banca aí, né, velho, este aqui era o nível de seus ataques, tão forte e amedrontador quanto uma picada de mosquito. O Karaki apenas balançava sua espada e tacava ele para longe, né, preocupado, perguntava se ele estava bem. No entanto, foi neste exato momento que uma habilidade, a esgrima básica, apareceu diante de nosso mano. Confuso, ele se perguntava o que era isto, se ele realmente havia acabado de ganhar uma habilidade assim do mais nada, se lembrando durante aquela sua batalha de outrora, que ele também do mais nada aprendeu a habilidade de telecinese, se perguntando se quando ele experimenta ataques diretos em seu corpo, ele desbloqueia uma habilidade nova. O Karaki, por sua vez, pedia para que eles encerrassem por aqui, mas antes que ele terminasse suas falas, o nosso mano se levantava com um sorriso de orelha a orelha, falando para eles irem de Dali, pois eles estavam apenas começando.
Com esta sua metida de banca, ele partia com tudo para cima do Karaki. Efetuava um golpe totalmente diferente de segundos atrás. Surpreso, o Karaki não deixava de pensar que os seus movimentos estavam bem melhores agora, vendo a forma como ele se movimentava, se perguntando do porquê dele parecer tão ruim no começo. É impossível que ele tenha melhorado assim de uma hora para outra. Com isso, balançava sua espada e afastava o nosso humano. Diferente de antes, ele tinha um total controle de seu corpo e de sua queda. Com isso, perguntava para o Karaki se ele não estava indo bem. Indo até ele perguntar qual era o seu nível, o Karaki respondia que, da última vez que ele viu, ele era de level 21. Com isso em mente, o nosso humano abriu seus status, vendo que ele estava agora no level 7, dizendo a si mesmo que logo logo lhe alcança. E bem, o povo deste mundo também tem seus níveis, mas assim como o nosso humano, eles não conseguem ver uma janela de status. E é por essa razão que eles precisam de um feitiço chamado avaliação de nível. Em outras palavras, poder ver o seu próprio nível em si e se fortalecer com seus pontos extras é um baita de um hack que o nosso humano possui aqui. Com isto eu partia para cima do Karaki mais uma vez, e uma breve troca de espadas acontecia. Ele ria mais feliz possível, pensando que assim poderia ficar bem mais forte. Além disso, enquanto aquela troca sincera acontecia, pensava também que ele pode se tornar bem mais forte e mais rápido que todo mundo aqui. E bem, sobre este jogo existe um arco chamado Arco Demoníaco. Conta a história de Zephyr e como ele supera os seus irmãos para se tornar o Rei Demônio. São muitos episódios até o final, mas uma coisa é bem mais importante aqui agora. Fora tudo isso, é como a história do Zephyr, de como ele supera os seus irmãos, é o que vale a se destacar. Esse evento no jogo só ocorre lá no ano de 517, que é quando ele alcança o seu objetivo. E enquanto via seu sistema, ele não deixava de pensar que a palavra todos os seus objetivos, entre aspas, basicamente significa que ele também irá perder a sua vida, já que eventualmente ele está no ano 512, 5 anos antes deste evento acontecer, então ele tem de se preparar para o pior. Convicto, ele dizia a si mesmo que precisa dar prioridade em impedir que isso aconteça, e o melhor aqui agora é ele se tornar bem mais forte do que o próprio Zephyr. Chamando a sua atenção, o Karaki vinha de lá, falando que ele estava à procura por ele já faz um tempo. Ao ver que ele não se lembrava de nada, perguntava se ele já havia se esquecido da reunião de hoje, apressando o nosso mano falando que todos já estavam lhe esperando, e já em sua tenda vimos ele com aquele seu sorriso quebrado em seu rosto. Diante destes dois, uma linda morena elfa e um parrudo fibrado mano elfo, sendo o Trebolona em si o Chris Moonlight, o sétimo príncipe, perguntando por que de nosso mano está sendo tão formal assim para falar com ele, já que eles são irmãos, e a oitava princesa, a Caitlyn Moonlight, falando que isso era óbvio, já que era a primeira vez que eles se encontravam. Com isso, o Chris pedia para que eles apenas usassem os seus nomes, sem toda esta firula de príncipe, princesa, bababá, e tá certo, o nosso mano respondia. Bem, estes dois são os filhos de Elaine Moonlight, a quarta rainha e rainha de todos os Lycanthropes. Eles também eram seres muito fortes e irritantes na primeira versão para PC deste jogo. E agora, diante destes dois, ele não deixava de pensar em um certo evento que está para acontecer um ano antes que o Zephyr derrote todos seus irmãos. Os dois perderão suas próprias vidas pelas próprias mãos do Zephyr e dos outros filhos do Rei Demônio. Enquanto olhava para Caitlyn, dizia a si mesmo que o motivo disso era por causa do segredo do nascimento dela. Em outras palavras, ela, a Caitlyn, é uma filha bastarda. Interrompendo seus pensamentos, ela perguntava o porquê dele enfrentar aqueles caras sozinhos, os caras vermelhos, falando que ele tinha pedido para que ele apenas patrulhasse, indo até ele pegando em seus ombros, sendo a irmã mais velha, mais amorosa possível, perguntando se ele estava bem, se ele não estava machucado em nenhum lugar e tal. E até o seu rosto, falando que ele era o mais fraco de todos eles aqui, por isso que ele tem de ter mais cuidado, véi. Enquanto vê ela lá se sentar, né, véi? A pergunta era qual o motivo dela estar tão preocupada. Pois, desde quando os filhos do Rei Demônio eram tão próximos assim? Com isso, o Chris pedia para que ele não repetisse isso mais uma vez, senão ele ia levar uma baita bronca, caso ele se colocasse em perigo de novo. E enquanto olhava para aqueles dois, o nosso mano se perguntava o que diabos estava acontecendo. Se na verdade, eles são apenas dois irmãos gentis e amáveis só. E bem, existem muitos usuários de aura entre os Lycanthropes, talvez por causa desta energia vital deles, e caso ele, o nosso humano, use este mesmo método de aprender, que é apanhando, talvez ele consiga aprender a aura também de forma bem mais rápida e fácil. Com isso, chamava a atenção do Chris e falava que tinha um favor para lhe pedir. Elevando seu dedo enquanto seus olhos brilhavam da forma mais intensa possível, igual os meus quando tem um pedaço de pizza de borda recheada em minha frente, pedindo pra, meu querido Oni-chan, me acerte com a sua aura da forma mais forte possível.
Tá aí a reação de seus dois irmãos mais velhos, gentis, ouvindo este pedido absurdo do seu irmãozinho. Em outro local, vimos uma batalha de orques acontecendo. Vimos um grande orc vindo de lá passando apeixeirados em todos aqueles em sua frente. Ele era um que estava contra todos aqueles monstros vermelhos. E já ao lado de nosso mano, ele mais uma vez se via naquele espaço vazio. Mais uma vez surgia em sua frente aquela baita da morena, com heterogemonia em seus olhos. Surgia ao seu lado também mais 3 novos tipos de personagem, levando ele a comentar que nunca viram nenhum deles no jogo antes. Mas antes que ele pudesse pensar sobre, aquela morena ia até o seu lado. E antes que ele pudesse perceber, acordava deitado em sua cama, após uma noite de sono por ter por ter levado um soco de aura. Mas antes que ele pudesse pensar, o Karaki vinha de lá dando um Karaki Scare nele, e enquanto ele coningava lá falando que estava assustado, o Karaki lhe perguntava qual foi a razão dele ter perdido para que a princesa ontem lhe acertasse com uma aura daquele jeito. Foi neste momento que ele conseguiu sentir uma aura em sua volta. Falando consigo mesmo que conseguia sentir, também tendo desbloqueado a habilidade de aura level 1. Karaki até ficava surpreso, perguntando se dava mesmo para desbloquear sua aura sendo apenas tingido por ela. E mais ou menos o nosso mano respondia, pois essa habilidade roubada aqui quem tem só é ele. Por fim, ele perguntava se algo havia acontecido depois que ele foi colocado para mimir após receber aquele ataque de aura da Caitlyn, e sim, o Karaki respondia, falando para ele que a força principal venceu a tribo dos Relâmpagos Vermelhos, levando ele a perguntar se apenas eles e os seus irmãos estavam aqui, e de forma alguma o Karaki respondia, perguntando se ele sabe qual o tamanho daquela tribo. Pegando ele de surpresa, ele ouvia que toda a força principal foi comandada pelo General Baldar. E bem, este cara em si é um dos mais fortes dentro do jogo. Era por essa razão que nosso mano gostava tanto dele como seu subordinado enquanto ele jogava de Zephyr. Foi logo que algo veio em sua mente, dizendo a si mesmo que talvez esta era a sua chance. O Baldar só se torna subordinado dos Zephyr apenas no ano 515, ou seja, ele ainda não é um subordinado dele. E rindo, pois isso só significa uma única coisa, tente trazer ele para o seu lado, já que entre todos aqui ele é aquele que mais sabe sobre o Baldar, as recompensas que ele ama receber, a sua comida preferida e seus talentos. Ele vai presentear o Brutamontes aí da forma que você presenteou os NPC de Stardew Valley, mas diferente de Stardew Valley, que lá você tem de receber um buquê, dar um buquê de flor. Aqui você tem de derrotar esse gigantesco monstro em um duelo direto. Ele sabe de tudo isso até aqui. Pode conseguir também o Baldar como um de seus subordinados antes mesmo que o Zephyr, rindo da forma mais vilanesca possível, falando que o grande Baldar será seu. Tempos depois, já no acampamento da Caitlyn, a sua irmã mais velha, os seus irmãos eram pegos de surpresa ao ver que ele poderia manejar e controlar a sua aura, que ele por fim chegou ao seu primeiro nível de aura em apenas um dia. Cheio dos heheheheus, ele já esperava por esta reação, pensando que havia colocado os dois pontos extras, lembra, na sua habilidade de aura. E esta decisão em si não foi precipitada não. A aura melhora suas habilidades físicas no geral, e é até melhor do que usar aquela sua telecinese em si. O Chris ainda estava perplexo, falando que isto era impossível. Com isso, chamava sua atenção e perguntava se ele poderia conseguir fazer um mapa também. Fazendo uso do seu minimapa, com uma caneta e um papel, ele desenhava um mapa para aquele Chris. Tudo felizão lá, ele ia até o nosso mano e chamava o nosso maninho de gênio. A Caitlyn comentava que já que os caras das tribos do Relâmpago Vermelho já foram derrotados, eles não fazem ideia a respeito deste mapa, levando o Chris a comentar que caso eles usem este mapa, daria para emboscar todos aqueles caras facilmente. Com isso, ele chamava a atenção de nosso mano e comentava que tinha mais uma coisa que precisava que ele fizesse também. Tempos depois, vimos ele e um grupo de orcs pelas florestas, com nosso mano falando para o Karaki que não teve escolha, pois ele era o irmão mais novo e só lhe restava patrulhar por aí. O Karaki comentava que o bom de tudo isso é que eles tinham reforços também, nos destacando basicamente aquele exército apenas para patrulhar. Foi quando que certas pessoas chamaram a sua atenção. A sua irmã mais velha ao lado de, creio eu, uma nova morena. Curioso, ele perguntava qual era daquele manto, enquanto ela pedia para que ele fizesse silêncio. Com isso, falava que estava seguindo ele em segredo, apenas por precaução só. Cuidados de uma mana mais velha, segue o baile. E bem, vendo ela agir dessa forma, preocupadinha lá, tá ligado? Por apenas uma missão de patrulha, deixava o nosso mano até que meio que embaraçado por todo este seu amor fraternal. Com isso, aquela morena ia até o nosso mano e dava prazer para ele, falando seu nome, que era Cera, a ajudante. Tempos depois, em um certo local daquela caverna, vimos aquele grupo vindo de lá. O que chamava a atenção até aqui era que aquela caverna inteira estava vazia e todas as coisas do lado de fora foram deixadas para trás. Jonas perguntava a respeito das armas que eles conseguiram antes, levando o Karaki a responder que talvez eles não achavam elas tão valiosas assim não. Por fim, eles adentravam mais a fundo daquela caverna. Lá ele, o Karaki, chamava a atenção do Jonas e falava que tinha algumas coisas vindo dali, levando ele a responder que também conseguia sentir. Pelo seu minimapa, ele conseguia ver certas movimentações. Com isso, ele abriu seu inventário
E logo nos era destacado um item de feitiço de luz, a qual ele próprio pegou justamente para este tipo de situação. Com tal item em sua mão, ele pedia para que o Karaki avisasse a todos para que eles fechassem os olhos quando ele desse um sinal. Foi neste momento que um certo barulho veio do fundo da caverna. De repente, uma horda de monstros veio de lá. Aranhas de pedra. Um monstro que costuma aparecer nesses tipos de cavernas e sempre andam em grupos e possuem venenos paralisantes bem fortes. Foi neste exato momento que nosso mano gritou para que todos fechassem seus olhos e com isso ele tacava aquela pulsão de luz para os ares. Com ela, uma grande explosão de luz surgia e com isso ele pedia para que todos atacassem, pensando que as aranhas de pedra ficam inúteis quando são expostas à luz, já que elas vivem no escuro. Os orcas iam de dali nas aranhas e uma batalha intensa acontecia. No seu minimapa nos era destacado, mas um grupo em uma certa distância, e vendo isso, nosso mano não deixava de pensar que essas aranhas sempre caçam em grupo, nos destacando aquele ponto mais reluzente e centralizado, não deixando de pensar consigo mesmo que todo grupo também sempre há um líder. Com isso em mente, ele chamava a atenção do Karaki e pedia para que eles fossem mais à frente para enfrentar o chefe dessas aranhas, passando por meio de toda aquela batalha e por fim chegando frente a frente desse monstrengo horrendo e imenso em sua frente. Karaki fazia seu primeiro movimento e efetuava o seu ataque. No entanto, ele via que era um ataque inútil devido à carapaça dura daquele monstro. Até mesmo Dava Jonas, o mago dos games, havia se esquecido disso. Olhando em direção daquele monstro e se lembrando que o ponto fraco destes monstros é fogo. No entanto, ele ainda é incapaz de usar magia. De repente, aquele monstrengo começava a gritar o mais alto possível. Vindo de lá, ele pedia para que o Karaki usasse fogo contra este monstro, mas de onde ele iria tirar isto? Era a pergunta do Karaki. Pegando ele de surpresa, uma certa pessoa gritava para que ele levasse sua espada, e assim sendo dito e feito, com aquela sua espada sendo tomada por chamas. Magia. Assim ele falou consigo mesmo. Logo atrás, a Caitlyn falava que isto não era o suficiente, enquanto canalizava tal magia, e antes mesmo que ele pudesse perceber, aquele monstrengo vinha de lá com as suas patadas da poucas ideias, acertando com tudo em cheio no chão. E saindo daquela cortina de fumaça, vimos o nosso mano vindo de lá, passando as lambidas com sua peixeirada de rabo quente naquela ariranha. E assim, como dito antes, era um ataque bem efetivo contra aquele monstro. Foi neste momento também que aquela energia mais uma vez tomou sua volta do Dava Jonas, subindo mais 2 níveis. Abrindo seu sistema feliz, ele via que havia chegado ao level 9. A seu irmão ia até o seu lado perguntando o que era aquela luz de mais cedo, e ele respondia que era tipo uma bênção, que acontece algumas vezes, pedindo para que ela não se preocupasse muito não. Com isso ela perguntava se ele já havia lutado com este monstro antes, a ponto dele saber seus pontos fracos, levando ele a responder que apenas viu em um livro, e por livro em si apenas a experiência dele neste jogo. Pegando os dois de surpresa, o Karaki apontava em certa direção, mostrando para ele aquela porta misteriosa. Adentrando aquele local era uma espécie de salão. Vendo tudo isso, nosso mano comentava que parecia um portal da cidade. Surpreso, o Karaki perguntava se ele sabia o que era isto, e não exatamente ele respondia, falando que tinha apenas uma ideia vaga só. Enquanto olhava em sua volta, ele não deixava de pensar que este era o padrão de escrita dos anões. Enquanto ele jogava de Zephyr, o Rei Demônio, nunca chegou a ver um, mas sempre quando ele jogava de herói, via algumas vezes, ainda até aquela espécie de esfera, pensando que ao injetar mana neste objeto ela é ativada. Com isto ele falava para a nossa mana que isto parecia ser um portal. A Sera, aquela garota, comentava que, pela aparência, o príncipe já esteve aqui antes, comentando que caso eles procurem por perto deve ter algumas descrições. O Karaki chamava o Jonas e comentava que ali também havia algumas escritas esculpidas. Ambos, ele e sua irmã se aproximavam, vendo aquele padrão de escrita. Ele comentava que não era uma escrita comum dos demônios e parecia palavras de uma língua dos anões. O Karaki perguntou para ela se ela saberia ler e não ela respondia. Perguntava para a Cera e não também era respondido. E pegando os dois de surpresa, ouvia que era uma montanha de Gishika, o portal número 2. O nosso mano, pegando todos eles de surpresa ao falar que era um local conectado ao portal número 3. Ele mesmo, confuso, se perguntava se realmente estava conseguindo ler aquela escrita de anões, habilitando a habilidade e idioma do anão de level 1. Ele era pego de surpresa ao perceber que também poderia aprender um idioma novo apenas ganhando habilidade, tá ligado? Caraca, ainda sem acreditar, perguntava se ele poderia mesmo ler aquilo, e sim, ele respondia. A sua irmã perguntava quando que ele havia aprendido isso, enquanto a Cera perguntava o que mais tinha escrito ali. Ele, por sua vez, respondia que ao infundir a sua mana naquele objeto, este portal era ativado. Com isto, olhava em direção da Kate, ele perguntava se ela poderia usar um pouco de sua mana, levando ela a perguntar o porquê dele mesmo não fazer isto, e apesar dele não saber nem como se usa mana, com uma cara de tacho lá, ele respondia que eu sou um cara estranho, eu me chamo Kintakakura. Bom, ela ia até aquela esfera e concentrava sua mana nela. Foi quando que um certo tipo de holograma tomou todas as suas atenções, um holograma com o formato da montanha. Naquele mapa era destacado também 2 pontos que ligavam o portal número 2 ao número 3. O Karaki falava que isto era uma coisa boa, comentando que aqueles caras vermelhos estavam acampados na frente desta montanha que é em frente do portal level 3, levando ele a responder que com isso eles podem atacar todos eles por trás.
Tempos depois, já de volta ao acampamento, o Chris elogiava o nosso mano de tudo que é forma, chamando ele de gênios e tals, falando lá pra ele que caso ele queira alguma coisa, era só lhe pedir, enquanto fosse algo ao seu alcance, poderia lhe conceder tudo o que ele quisesse por conta de tudo isso. O nosso mano respondia que estava tudo bem, mas o Chris insistia, pois como seu irmão mais velho e como seu líder, queria te dar uma recompensa também. Apesar desta sua certa inquietação, ele por fim pedia por aquilo que ele tanto queria, perguntando ao seu irmão se ele poderia lhe ensinar a arte do punho do deus da besta. Estas falas pegavam o Chris de surpresa, mudando totalmente a sua expressão. E bem, o nosso mano ainda não consegue usar suas armas direito por conta de seu nível, mas as técnicas em si são uma coisa totalmente diferente. A arte do punho do deus da besta é uma arte marcial passada pelas famílias dos Lycanthropes. Se for para colocar em forma simples, é uma arte marcial poderosa de rank S. Ele sabe também que este é um pedido absurdo e entende o caso do Chris recusar, assim falando para ele que sabia que isto seria uma coisa difícil para lhe entregar. No entanto, interrompendo suas falas, o Chris falava tudo bem, queria lhe ensinar sim. No entanto, ele comentava que era claro, né, velho, que não poderia lhe ensinar as técnicas secretas da sua família. Mas de resto, tava tudo numa boa. O Dava Jonas apenas ficava boquiaberto por esta resposta vinda do seu irmão. E era uma coisa tão engraçada a ponto dos dois fazerem graça lá de sua cara, perguntando se talvez ele não gostou de nada desse seu presente, levando ele a se desesperar falando que não era nada disso não. Com isto, aqueles dois, exalando toda a energia da Irmandade, até eu também sentiram uma mais nova aqui, perguntava se eles poderiam pensar a respeito de nosso mano como seu irmãozinho mais novo a partir de agora. Palavras estas basicamente de demônios que pegava e deixava ele boquiaberto. No entanto, aquele olhar do Chris era um olhar honesto e só poderia significar uma única coisa para ele. Ainda ter ele apertando a sua mão e chamando o seu Chris de meu maninho Marvel. Close nas sorrisadas do Manolo Marvelho, close nas sorrisadas do nosso Manolo Mar Novo. E assim, o seu sistema lhe notificou que uma aliança entre eles dois foi estabelecida, uma aliança de status normal. Tempos depois, já no finalzinho de tarde, no acampamento do Relâmpago Escarlate, vimos este cara falando que isto que eles tinham em sua frente era uma coisa bem valiosa. Coisa esta que era uma pessoa em si, presa em uma espécie de magia, sendo ela em si a sexta princesa do reino demoníaco, a Felícia Doomblade. E bem, antes de sabermos quem é esta morena, atualmente esses aqui são os status de nosso mano. Vendo tudo isso, ele comentava que no começo, toda vez que ele subia de nível, todos os seus atributos aumentavam em 2, mas depois de um certo tempo, o seu carisma começou a subir de 1 a 1. E bem, neste jogo a aparência e o seu carisma são atributos muito importantes, e por isso que ele estava com esta cara de insatisfação. A aparência é basicamente o quão bonito e atraente o seu personagem era, enquanto isso o carisma era sobre o quanto os outros achavam seu personagem simpático ou digno de confiança. Olhando em direção de seu sistema, ele comentava que isso até faz sentido, já que o seu crescimento tem sido bom até agora, vendo seu nível com o intuito de chegar logo ao level 10. Sempre que o Zephyr ou o Loki chegar aos níveis 10, a habilidade única deles, Descendente das Trevas ou o Escolhido, surgiam. E enquanto ele estava lá convicto de ter de chegar no level 10, o cara que vinha de lá. Com isto, perguntava se estava tudo pronto, e ele com um sorriso de orelha a orelha respondia que sim. Por fim, eles iam até o lado de fora e dava de cara com aquele número extenso de soldados orcs. Com um leve sorriso, nosso mano pedia para que todos eles fossem de Dale. Tempos depois, naquela mesma caverna, vimos uma luta contra aquelas ariranhas. Enquanto aquele exército dava conta de todos aqueles monstros, o grupo de nosso mano entrava mais uma vez naquele salão. Chris perguntava se ele havia terminado a sua investigação, e aquele Lobe respondia que sim, que era exatamente como ele havia dito. Este portal estava conectado ao outro lado da montanha. O Chris perguntava se estava tudo funcionando direito e sem problemas algum. Aquele lobo respondia, falando que isto já era o esperado da engenharia dos anões, que era bem resistente. Assim, o Chris pedia para que eles todos fossem de Dale, aqueles Lobe concentrava sua mana, e assim, diante deles, surgia um grande portal em suas frentes. O Dava Jonas estava boquiaberto, sem acreditar que estava mesmo vendo o portal dimensional em sua frente. Acredita? Chamava por ele e perguntava o que ele estava esperando, e já do outro lado, ele por fim chegava ao acampamento de toda aquela tribo daqueles cara vermelho. O Chris comentava que tudo estava saindo como planejado, olhando em direção daquele grande acampamento, e comentando que pelo seu tamanho daria por volta de 5.000 soldados ali, e caso o ataque à retaguarda, os suprimentos terão de ser a sua prioridade. Com isso falava que o Baldur lançará um ataque pela frente, servindo como distração, e eles podem se infiltrar e incendiar os estoques de comidas por trás. A Cera falava com ele, que ainda parecia muito estranho, falando que não havia nenhuma tropa no acampamento, perguntando se
eles já começaram seu ataque. Foi quando que algo chamou a atenção de nosso mano. Ao longe ele era capaz de ver uma certa aglomeração e com ela um som de batalha. Chris pedia para que ele focasse sua aura em seus olhos, e se esforçando para tal, assim ele tinha êxito, vendo como se tivesse em sua frente aquela batalha intensa acontecendo. A nossa mana perguntava quem poderia ser que estava atacando os caras vermelha, levando Chris a comentar que não era o Baldar, já que hoje não estava previsto nenhum tipo de batalha. O nosso mano, por sua vez, ainda olhava fixadamente para aquele local, se concentrando para ver contra quem os caras vermelhos estavam contra. Por fim, tendo visto uma bela morena. Pegando todos ali de surpresa, ele comentava que era elfos negros. Falando para Kate que eles, os elfos negros, tinham uma estatura menor, e o fato deles estarem montados em dracos só poderia significar isto também. O Chris, por sua vez, comentava que eles estavam recuando, olhando mais uma vez em direção daquela batalha, e vendo que todas aquelas elfas negras estavam correndo da batalha. O nosso mano não deixava de pensar consigo mesmo o porquê dos elfos negros estarem aqui. Tempos depois, já em seu próprio acampamento, vimos ele em uma ligação com o Baldar, depois de ouvir tudo sobre os portais do anão. Ele elogiava o Chris, no entanto, perguntava como que eles souberam a respeito deste portal. O Chris respondia que tudo isso foi graças ao nosso humano, apesar dele próprio falar que apenas teve sorte. Baldar elogiava o Dava Jonas, enquanto mesmo pensava que de certa forma era estranhamente agradável ver ele assim. Antes que o Baldar se fosse, o Chris perguntava se ele sabia algo a respeito daquela batalha contra as elfas negras, levando ele a responder que entraram em uma luta por conta própria, mas, deixando este assunto de lado por enquanto, o Baldar comentava que existia um problema ainda maior para eles resolverem, assim falando que o líder da unidade dos elfos negros foi capturada pelos caras vermelhas, ou seja, talvez era por esta razão que toda aquela batalha estava acontecendo mais cedo. O nosso mano perguntava quem era comandante desta unidade, levando Baldar, por sua vez, dar uma leve murmurada e responder que era alguém que ele já conhecia, assim falando que era a tal da Felícia Doomblade, a sexta princesa irmã de nossos manos, o que, claro, pegavam todos ali de surpresa. A Felícia Doomblade, a sexta princesa do Reino Demoníaco, a filha da Silva Doomblade, a terceira rainha e princesa dos Elfos Negros, irmã gêmea do quinto príncipe, o Sylvan Doomblade. No jogo, a Felícia e o Sylvan pertenciam à facção da quarta princesa, Anastasia Necron, e é por esta razão que, para ele, o Dava Jonas, a impressão que ele tinha a respeito desta princesa, que agora é uma de suas irmãs, foi sempre como sua inimiga. E agora, ele não deixava de se perguntar qual era a razão da Felícia ter aparecido aqui. Será que ela estava entrando nesta batalha para ganhar algum tipo de mérito? Era sua dúvida. O Chris, por sua vez, perguntava se os caras vermelhos sabiam que havia capturado a Felícia ou só capturaram ela por ser uma elfa negra só. O Baldar respondia que não sabia nada a respeito, pois não foi confirmado nada ainda. E a respeito de negociações, o Baldar deixava bem claro que a iniciativa teria de vir deles. Entretanto, eles não tinham nenhuma intenção de se curvar, levando o Chris apenas a responder com um entendido para ele. Com isso, ele comentava que iriam reunir mais informações e, caso algo aconteça, iriam entrar em contato. Ao terminar sua ligação, o Chris não deixava de comentar que a sua brilhante irmã mais velha acabou se tornando uma prisioneira. A Caitlyn falava que eles teriam de resgatá-la, mas isto não seria uma coisa nada fácil. O Chris respondia, pegando a Kate de surpresa ao ver que caso eles tentem salvar ela, agora poderão sofrer com muitas baixas. A Kate se mantinha convicta, falando que não, pois eles tinham de salvar ela agora mesmo, pois era sua irmã mais velha de que eles estavam falando. E vendo toda essa conversa de fora, o nosso mano, que apenas observava. Algumas horas depois, vimos uma certa reunião com Chris ao centro comentando sobre o seu plano. Quando Baldar atrair as forças principais dos caras vermelhos, eles irão atacar o acampamento deles por trás. Depois disso, ele e o próprio Chris irá direto para o centro da base e causar o máximo de caos possível. É nesta hora que o Kate e o Jonas irão liderar suas próprias equipes para completarem a sua missão. Por missão em si, que o nosso mano perguntava se era pelo resgate de sua irmã, e isto mesmo ele respondia, comentando que eles irão queimar o depósito de comida e o arsenal depois de resgatar a Felícia. No entanto, ele pedia para que os dois, caso ficassem em perigo demais, recuassem o mais rápido possível, pois não podem perder mais vidas só por causa da Felícia. Claramente, estas falas deixavam a Kate furiosa. Entretanto, no comando aqui agora era apenas o Chris. Vendo esta briga entre eles, pegava o nosso mano de surpresa, olhando em direção daqueles dois e pensando consigo mesmo que o Chris não tinha muito interesse em resgatar a Felícia. Curioso com o que aconteceu entre eles. Tempos depois, vimos toda aquela tropa iniciando seu ataque. Em outro canto, vimos o Chris tendo uma vista de cima de todo aquele acampamento. Foi neste exato momento que à frente daquele acampamento houveram explosões, e seguindo como planejado era o ataque direto do Baldar. Caraca, perguntava se eles iriam se mover agora, mas eles tinham de esperar até o sinal, respondia o nosso mano. Aquela batalha intensa acontecia. Longe desta mesma batalha, o Baldar que se mantinha longe. Por fim, ele gritava para todos que eles iriam recuar agora mesmo. Ao lado do Chris, ele via a tropa do Baldur se afastando do campo de batalha. Com isto, ele chamava por todos e pedia para que eles se preparassem, que eles irão cumprir a missão exatamente como planejado.
planejado. E já com isso em mente, eles partiam de Dali. Antes deles se separarem, a Kate pedia para que ele tivesse cuidado. E idem, ele respondia. Com isto, abriu seu minimapa, e assim pedia para que o Karaki fosse pela esquerda e corresse direto para o depósito de comida. Com isto, o Karaki partia com cheio das energias da ignorância com quem estava em sua frente. Um cara vermelho vinha de lá para querer devolver toda essa energia da ignorância, mas antes que ele fosse acertado, era derrotado pelo nosso mano, usando a sua nova habilidade, arremessos de adaga level 1. Surpreso, o Karaki perguntava quando que ele havia aprendido isso, e ele apenas desconversava, pensando que tentou lançar uma adaga ontem à noite, e pela conveniência do roteiro, é o protagonista, é o mago, é o Davadonha, é o Davajonas, não tem como, ele aprendeu essa habilidade. Com isso, ele chegava até o local onde parecia ser o depósito de comida deste acampamento. O que restava agora era atacar fogo, mas antes que ele fizesse algo, o nosso mano pensava a respeito da Felícia, e caso ela esteja dentro deste depósito, isto pode ser bem perigoso. Com isto, falava para o Karaki que primeiro eles tinham de encontrar a Felícia, e com isto em mente abriu seu minimapa. Vendo todos aqueles pontos, ele não deixava de pensar que para a Felícia ela será apenas uma NPC neutra, não será um ponto vermelho como um inimigo, ou um azul como um aliado. Com isso ele gritava com Karaki para que ele lhe seguisse, indo até certa cabana, pensando que tem de ser neste lugar. Foi quando que certa pessoa chamou seu nome. Ele olhava em direção daquela morena, presa dentro daquele círculo mágico. Morena esta que era a própria Felícia, boca aberta, perguntando o que ele fazia aqui. Ele se apressava para tirar ela dali, falando que eles podem conversar isso depois, pedindo para que ela ficasse em silêncio por enquanto. Enquanto comentava que seria perigoso eles demorassem por aqui, não deixava de pensar que se fazer a Felícia ficar em dívida com ele, isto será bastante útil no futuro. A Felícia, por sua vez, se mantinha em silêncio enquanto olhava em sua direção. Ao lado de fora, vimos aqueles dois, enquanto nosso mano pedia para que eles se apressassem para se encontrar com a Kate e a Chris. Surpresa, ela perguntava se aqueles dois vieram até aqui apenas para lhe resgatar. E é claro, nosso mano respondia, perguntando para ela o porquê dela duvidar disso. Tal pergunta ela pegava ela de surpresa e um pouco embaraçada ela mal sabia como responder. E quando ela foi comentar sobre a disputa do poder do trono, já que ele não sabe de nada por estar tão distante deste assunto, o Karaki gritava que os caras vermelhos estavam vindo de lá. O nosso mano pedia para que eles apenas se apressassem e saíssem daqui. No entanto, a dúvida qual a nossa morena élfica rabuda aí tinha consigo mesmo era: desde quando que ele, o nosso mano, começou a chamar ela pelo seu primeiro nome? Mas apenas pra que te queira, né, meu velho? Sebo nela, você não tem tempo pra ficar pensando nisso não. Vindo de lá o mais rápido possível, ela pedia para que ele tivesse cuidado, e antes que ele pudesse perceber, acertado por uma magia. Pegando a Felícia e o Karaki de surpresa, o Davajonas era tomado por chamas. Mas antes que ela pudesse fazer uma coisa, um inimigo vinha de lá. Mas antes que aquele monstro chegasse perto dela, era acertado por uma magia de fogo que vinha de certa pessoa. Felícia olhava em sua direção, se perguntava o que estava acontecendo aqui, vendo certo semblante em meio toda daquela fumaça. Pessoa esta que era, claro, nosso mano, com sua habilidade nova roubada que havia acabado de adquirir, controle de mana level 1, junto de flechas de fogo level 1. Com isto ele ia de dar-lhe nas flechadas, feliz, dizendo assim mesmo que isto aqui era real na sua mão. Isto aqui que ele estava usando era magia de verdade. Foi quando que uma certa magia de gelo chamou sua atenção. Ao longe ele viu um arqueiro mago usando flechas de gelo. Ele logo via que aquele cara estava mirando na Felícia, enquanto a mesma vinha de lá perguntando se ele estava bem. Mas antes que ela se aproximasse, ele empurrava ela para longe, mandando ela não chegar perto. Essas ações pegavam Felícia de surpresa, e foi neste exato momento que uma chuva de flechas de gelo veio de lá. E ele, por sua vez, por uma habilidade nova vindo de bandejadas, não deixava de colocar esse sorrisão aí, ó, de orelha. E assim, aquela chuva de flechas acertava ele em cheio. Em meio daquela poeirada gélida, vimos o nosso mano após adquirir a flecha de gelo, cheio dos reis pela sua nova habilidade. No entanto, por alguma razão ele caía de bundadas no chão, e isto foi devido ao seu HP a cair drasticamente. Suando frio, ele não deixava de pensar que se recebesse mais um golpe, iria de gigantes das colinas aqui agora mesmo. Mas foi neste exato momento que a Felícia veio de lá, enquanto cruzava seus braços e chamava ele de Idiontans. Corada, por alguma razão, perguntava quem disse para ele que ela precisava ser salva aqui. Indo naquela direção lá, falando que ele era o mais fraco e blá 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 blá, enquanto ele achava que ela entendeu tudo errado até aqui. Enquanto ela perguntava quando que ele aprendeu a magia, uma certa coisa chamava sua atenção. Aquele cara vermelho de segundos atrás, que ao ver daquela forma não deixava de pensar que ele foi derrotado em questão de segundos. Interrompendo seus pensamentos, ela retirava com o maior carinho possível, só que não, aquela flecha de gelo do seu peito. E pegando ele de surpresa mais uma vez, ela usava magia de cura. O seu ferimento se curava totalmente, acompanhado do seu sistema que lhe notificava que ele havia adquirido a magia de cura de nível 1. Com isso, ela perguntava se ele se sentia melhor, se
se conseguiria ficar de pé, e sim ele respondia. Foi neste momento que um barulho tomou suas atenções. Um cara vermelhas, modos trogloditas de ataques vinha de lá. O nosso mano falava que era um ogro de sangue, uma das espécies mutantes, levando ela a perguntar se eles terão de derrotar este monstro em sua frente para poderem sair daqui. E enquanto aquela sombra tomava suas voltas, ambos olhavam para cima, e ele respondia que sim. É aquilo, né, velho? Apenas para quem te queira novamente, com o nosso mano, por sua vez, perguntando como que diabos iria lutar contra este monstro. A Felícia pedia para que ele tentasse ganhar um pouco de tempo, que ela própria iria mandar eles para usar eles com sua magia. Ele respondia com tá bom, falando que iria atrair ele de algum jeito, enquanto ela preparava sua magia. Com isto, chamava pelo Karaki e pedia para que eles fizessem igual da última vez, mandando ele se preparar. Indo em direção do seu sistema, retirando uma adaga de seu inventário e com ela acertando com tudo em cheio no chão, ativando a sua habilidade de buff, contra a habilidade indo em direção do Karaki. Sem nem pensar duas vezes, Karaki partia para cima daquele ogro, exalando a pura energia das poucas ideias. Uma troca sincera entre aqueles dois acontecia. Logo acima, era capaz de vermos a Felícia, que se aproximava daquele ogro e usava sua magia. Por tal que ele caía de bundada no chão, e se aproveitando desta brecha, o Karaki veio de lá, e com isso acertava em cheio aquele ogro mutante. Ao lado do nosso mano, ele dizia em voz alta que eles conseguiram vencer, pensando que ainda tem outros inimigos, mas o mais problemático aqui já foi lidado. Foi neste momento também que a sua luz de subida de nível tomou sua volta. Por fim, ele chegava finalmente ao seu nível 10. Em volta de toda aquela luz, o seu sistema lhe notificava que o nível de ajuste do protagonista havia aumentado, vendo uma tela que ele havia obtido uma nova habilidade passiva. Rindo, enquanto ia até o seu sistema falando que é hora de abrir a caixinha de presente. Proteção do campo de batalha nível 1. A precisão de armas de longo alcance contra o Davajonas diminuirá pouco a pouco. Vendo esta nova habilidade passiva, ele pensava consigo mesmo que este aqui era o efeito de Stormtrooper. E bem, este aqui é basicamente um efeito barra conveniência do roteiro, onde quando balas vêm em direção do protagonista, de alguma forma, todas elas só passam de raspão nele e nunca acerta. Com esta habilidade, ele irá conseguir reproduzir de verdade a proteção histórica do protagonista. Interrompendo estes seus pensamentos, a Felícia vem de lá, furiosa, perguntando o que diabos ele estava fazendo. Com isto, virava em direção daqueles monstros e com sua magia mandava todos eles para usar eles com a magia de vento. Boca aberta, o nosso mano pensava consigo mesmo que isto até que parecia magia, mas na verdade não era, olhando para ela enquanto a mesma canalizava aquele círculo mágico, pensando que isto era um espírito e que ela, a Felícia, não era apenas uma maga gênia, já que ela nasceu com uma invocadora de espíritos também, vendo ela logo acima mandando de dar-lhe todos aqueles monstros. O nosso tarado por habilidades novas aí ficava cheio dos hehehes, se perguntando se poderia adquirir essa habilidade caso ela atingisse ele com ela, tá ligado? De repente, um sinalizador era lançado nos céus. Vendo isso, nosso mano falava com o Karaki que aquilo significava retirada. Curioso, se perguntava o que havia acontecido por lá, se alguém estava em perigo. Karaki chamava sua atenção e perguntava o que eles iriam fazer. Ele pedia para que o Karaki reunisse todas as tropas e recuasse, pegando ele de surpresa ao ver que o Davajonas teria de ir até Arakit agora mesmo. Enquanto se preparava para sair, comentava que deve haver um motivo por aquela ordem de retirada, pedindo para que ele apenas faça o que ele disse. Pegando o Karaki de surpresa, a Felícia vem de lá, falando que iria com o nosso mano. Enquanto metia sua banca, comentava que não suportava ficar devendo nada para as pessoas não, e por isso que gostaria de pelo menos ter uma chance para retribuir. Com isso, o nosso mano ao lado da Felícia pedia para que ele se apressasse e recuasse daqui. Em outro ponto, a Felícia perguntava se ele precisava mesmo ir até a Kate. Ele respondia que esta ordem de retirada foi muito suspeita, levando ela a responder que talvez a Kate foi capturada. E isto era uma coisa que ele não estava esperando. Desviando de leve seu olhar, a Felícia comentava que ele parecia estar muito preocupada com a Caitlyn. E é claro que eu estou, falando que isto era uma coisa natural, já que ela era sua irmã mais velha, apesar de pensar que na verdade isto é mais por conta de sua aliança mesmo. Vendo tudo isto, a Felícia apenas murmurava com sua boca lá, comentando que era isto então que significava assim natural, e ao lado da Kate ela estava indo de Dali. Com sua magia de fogo, carbonizava todos ali, no entanto mais e mais apareciam, ela conseguia afastar aquele cara e com certa distância contra-atacava, e neste exato momento vimos a Felícia ao lado de nosso mano. Com um leve sorriso, a Felícia falava para ele que isto aqui que era o natural, enquanto o nosso mano pensava que não havia motivo algum para se preocupar no final das contas. Vendo ele por ali, ela perguntava o porquê dele ainda não ter recuado, e ele respondia que tinha até aqui para tentar lhe ajudar, mas consegue ver que não havia necessidade alguma para isso. Tais falas até que chamavam sua atenção, mas logo ela via que a Felícia estava ao seu lado. De repente, pulava em seus braços, com um sorrisão em seu rosto, falando que era sua super mana Marvel. Toda felizinha lá, falando que ainda bem que ela estava segura, e toda disso dele das ideias, a Felícia lá responde aqui,
Isto aqui é óbvio. Vendo tudo isto, nosso mano não deixava de dar um leve sorriso, vendo que de fato elas até que eram bem próximas. Tempos depois, do outro lado daquele portal, vimos a Felícia, a Kate e o Jonas vindo de lá. Curiosa, a Felícia perguntava se foi o nosso mano que achou este portal, e sim a Kate respondia, comentando que isto foi bastante importante para esta operação, olhando em direção dele enquanto conversava com o Karaki, falando que ele era incrível, que mudou muito de um tempo para cá. Por fim, o Chris chegava no local. A Kate comentava que eles trouxeram a Felícia sã e salva, enquanto a mesma se mantinha em silêncio. Ela olhava em direção do Chris e com isto comentava que já fazia um tempo que eles não se viam. Um breve silêncio tomava o Chris e com isto respondia que sim, que já fazia um bom tempo que eles não se viam. Do outro lado da caverna, o Chris comentava que o Baldar venceu do seu lado também, falando que o Yakuza havia abandonado seu ponto ao ver o seu acampamento queimado. A Kate falava para o nosso mano que este tal Yakuza aí era o nome da chefe do tribo da Raio Escarlate. Curiosa, a Felícia perguntava se isso significava que ele havia se rendido, e não, ele respondia, comentando que ele apenas fugiu para outro lugar. Mudando de assunto, chamando a atenção da Felícia, ele perguntava quem lhe trouxe até aqui. Ela respondia que estava pesquisando nas ruínas por perto, e enquanto estava em seu caminho para ajudar após ouvir sobre toda essa batalha que estava acontecendo, ela foi capturada. De forma séria, o Chris perguntava se isto que ela estava falando era verdade. Quando, por sua vez, fazendo uma pergunta de volta, se ele acha que ela estaria mentindo. Mudando de assunto, ele apenas virava de costas, falando que ela havia passado por um momento difícil e por esta razão que eles irão continuar com esta conversa em outro dia. Tempos depois, enquanto todos tiravam sua barriga da miséria, estas aqui eram as habilidades ganhadas pelo nosso mano. Enquanto via todas elas, ele não deixava de comentar que a única útil em uma batalha neste momento era sua aura. Vindo de lá, a Felícia, que chamava sua atenção, levando ele a perguntar o que trazia ela até aqui. Silenciosamente ela caminhava, chamava pelo seu nome, agarrava pela sua camisa e sem nem mesmo entregar uma flores antes, sem nem mesmo levar para um jantar, mandava na lata. Tire as suas roupas agora mesmo. Será linda? Eu vou deixar ela em sexto lugar. Piada em sexto lugar de lado aqui, ela apenas veio aqui pra cuidar de suas feridas só, tá? Enquanto eu curava nosso mano, ela comentava que ele ainda deveria ter algumas feridas internas. Mudando de assunto, já que ela estava aqui, ele falava que tinha um pedido importante para lhe pedir. Tempo depois, vimos a sua habilidade de cura de veneno e cura de doenças, todas ao level 1. Vendo todas aquelas habilidades, ele não deixava de se sentir feliz. Graças a Felícia que ouviu seu pedido, ele aprendeu mais 3 novas magias de cura. Vindo de lá, vimos a Kate falando sobre a arte do punho da besta, falando que ele hoje vai aprender o ramo do lobisomem do punho da besta. E bem, esta é uma arte marcial simbólica dos licantropos. Entre elas, o estilo lobisomem é considerado a fundação de um deus da arte do punho, e essa deve ser a razão do porquê a Kate decidiu lhe ensinar esta arte marcial. Com isso, ela comentava que ao utilizar sua aura interna e externa, hoje ela iria lhe ensinar o básico da utilização da aura interna. Com isso, pedia para que ele fechasse os seus olhos e focasse em sua aura. Ele era capaz de sentir o poder da aura que concentrava dos seus pés às suas mãos. A aura é bem próxima de um poder da alma, e quando ela é levada ao extremo, ela se torna o próprio poder da alma em si. Foi neste momento que uma luz intensa tomou seus olhos, tendo em vista sua nova habilidade passiva, o físico do protagonista. Uma nova habilidade, a qual ele mesmo não conhecia, onde ela aumentava em muito a eficiência de seu treinamento e que quando a habilidade sobe de nível, a característica dela é desbloqueada. Era uma habilidade tão racuda, mas tão racuda de roubada que até mesmo pegava o nosso mano tarado por habilidades aí de surpresa. Dando um sorrisão de orelha, pensando consigo mesmo que este aqui era o real significado de ser um prota em si, é o bago, não tem como. Com isso, a Kate chamava sua atenção e pedia para que ele apenas se concentrasse, e por fim ele comentava que eles iriam de dar ele no punho lá não sei das quantas. E bah, aprendido com facilidade o punho de lá não sei das quantas. Level 1. A Kate falava que ele era de fato impressionante por aprender tão rápido assim. E já ao seu lado não deixava de pensar que mesmo com suas mãos nuas parecia que ele estava segurando uma arma mortífera. No entanto, não era tempo para isso, pois uma pessoa vinha de lá falando que uma coisa terrível acabou de acontecer. Minutos depois de uma reunião entre eles, o Chris comentava que a unidade do Kairan desapareceu. A Kate perguntava o que eles iriam fazer agora, enquanto ele apontava para o mapa e respondia que de acordo com Baldar, o Yakuza e o Kairan estão esperando naquele lugar. Ouvindo isso, nosso mano comentava que neste caso eles precisavam se arriscar, levando o Chris a responder que a partir deste momento eles irão juntar suas forças com o General Baldar para atacar aquele lugar de uma vez só. No dia seguinte, já na base principal, vimos o Baldar falando que ele fez bem por vir até aqui, falando com o Chris, que comentava que ele não havia mudado nada e que já fazia um bom tempo que eles não se viam. Enquanto eles conversavam lá sobre não se verem e tal, e blá blá blá, o nosso mano não deixava de dar um leve sorriso consigo mesmo, olhando em direção do Baldar, pensando que a pessoa que ele mais favoreceu na época em que ele jogava era ele. Talvez seja porque, mesmo com esta sua cara severa, ele ainda parecia estranhamente familiar. Com isto, ele ia até o Baldar para lhe cumprimentar também, se apresentando, e assim era dito e feito, com um singelo aperto de mão entre os dois.
ou algo do tipo. Mais uma vez, aquela deusa rabuda. Ela olhava em direção daquela morena de armadura em chamas, e em frente delas duas, o nosso mano, que ainda estava surpreso vendo tudo isto. O símbolo da conquista e o símbolo da guerra. Mas antes que ele pudesse perceber, ele acordava em sua cama, confuso, se perguntava o que foi tudo aquilo, se foi um sonho, se lembrando da deusa com tactomborgnomia nos olhos, que havia visto antes, mas dessa vez, neste mesmo sonho, tinha uma outra morena quente também. Chamado por ele, o Karaki vinha de lá, pedindo para que ele se apressasse. E bem, nesta batalha que está por vir, ele foi designado para liderar o flanco esquerdo. Bardar ficou com o centro, enquanto Chris e a Kate comandam a direita, e os Elfos Sombrios atualmente se movem como uma unidade independente carregada na retaguarda para servir como suporte. Antes que ele pudesse perceber, aquela batalha já estava iniciada, e quando ele pôde finalmente retornar todos os seus sentidos, ele já estava no meio do campo de batalha, cercado por milhares e milhares de aliados, com diversos inimigos em sua frente. Baldar pedia para que todos assumissem suas posições de batalha, exalando a energia das poucas ideias, falando que iria ensinar para todos esses bastardos o valor da dor, e com isto toda a sua tropa partia para as porradas sinceras. Mas antes que eles pudessem perceber, uma grande explosão acontecia no local. Baldar e seus homens ficavam surpresos tendo em vista aquilo em sua frente, sendo isto em si um gigantesco mamute. E o mamute era tão roubado que o bicho tinha mísseis em suas costas, que acertava todo o exército do Balzar. Todos os orcs eram jogados para longe por conta de todas aquelas explosões. Ao flanco esquerdo, claramente isto pegava o nosso mano e o Karaki de surpresa, levando ele a dizer consigo mesmo que aqueles bastardos já sabiam sobre este ataque desde o começo. Tendo em vista aquele gigantesco exército por parte dos Cara Vermelha, junto de todos aqueles mamutes com com mísseis em suas costas. Eu não tô entendendo direito o que é isso não. E bem, apesar de eu estar chamando de mamute e ser chamado de mamute na história, eles podem sim se assemelhar em muitos mamutes. No entanto, eles têm mecanismos em suas costas que são comparados a canhões. Em poucas palavras, este aqui é um monstro genuíno. Diante daquele monstro, nosso mano se arrepiava da cabeça aos pés. Em outro local, vimos monstros que se assemelhavam como lagartos. Esses homens lagartos partiam para cima do grupo de nosso mano e começavam a atacar todos eles. E quando um estava prestes a lhe atacar, o Karaki conseguiu chegar a tempo para impedir aquele ataque. Com isto, o Karaki pedia para que o nosso mano prestasse atenção, pois o movimento em falso ele poderia perder a sua vida. O nosso mano respondia com tudo bem, pensando que o Karaki está realmente certo, que isto já não é mais um videojogo. Já ao lado do Chris, a batalha estava intensa. Irritado consigo mesmo, se perguntando como que esses bastardos sabiam de todo o seu planejamento e se eles estavam apenas planejando brincar com eles. A Kate chamava sua atenção e comentava que o melhor aqui agora era que eles todos recuassem. O Chris tentava contra-argumentar, comentando que se eles fizessem qualquer tipo de erro, teriam muitas baixas e as pessoas seriam aniquiladas. Enquanto ela respondia que o número de seus inimigos era bem maior do que o deles, falando para ele que ele, aqui agora, tem de fazer uma decisão, perguntando se eles irão recuar ou não. Por fim, a voz do Chris ecoava por todo o local, pedindo para que todos recuassem agora mesmo. Para os outros soldados que ficaram para trás, ele pedia para que eles usassem o uso das suas defensivas e ganhassem o tempo máximo que possível. Sobrevivam e retornem são e salvos, e não morra. Foi a única ordem que o Chris deram para todos eles. Em outro local, já no acampamento dos nossos manos, vimos os soldados feridos, curados pelas elfas negras. E já ao lado do Chris ele comentava que foi muito inocente, que ele deveria ser uma pessoa bem mais suspeita antes de que iniciasse aquele ataque. O Baldar comentava que o que estava feito e que agora a única opção que eles tinham era de recuar toda a tropa, e assim pediam um reforço do castelo demoníaco. O Chris entendia e sabia que ele tinha de fazer isto. No entanto, ele não queria perder mais dos seus subordinados, morrendo em campo de batalha por coisas vagas como honra ou glória. Foi neste momento que a Felícia chamou suas atenções, elevando a sua mãe e comentando que ela tinha uma ideia. Ela comentava primeiramente que a única razão que ela veio até aqui era porque esta era uma área de exploração. E bem, a Felícia é sim uma excelente maga. No entanto, mesmo no jogo, ela não era indicada para uma personagem de combate. Com ele mesmo pensando que a característica especial da Felícia foram voltadas especificamente para a pesquisa e exploração de ruínas. Ela, por sua vez, em direção daquele mapa, comentava que esteve pesquisando bastante sobre todas essas montanhas e que era uma ruína de mais de 1500 anos atrás, o covil de um dragão. Enkidu, um dragão nascido das larvas, que foi criado por vários guardiões para proteger o seu lar e seus tesouros. Ela comentava também que entre esses guardiões havia os anões que viviam nesta montanha. E este próprio Enkidu, este dragão, foi criado como uma arma para proteger esse lugar.
falando a respeito sobre o nascimento do trovão, o que não somente pode controlar as quimeras criadas para servir como seus guardiãs, mas como também é uma arma capaz de lançar magia em larga escala. É por conta disso que ela sacava aquele papel na mesa, comentando que se eles querem realmente vencer esta batalha, esta é a única opção a qual eles possuem. O que será que está para acontecer daqui pra frente? Será que o manhwa vai mudar um pouco para as batalhas, para um pouco de exploração? A nossa mana Felícia vai dar uma de Indiana Jones? Será que uma daquelas deusas morenas entre as morenas virá para esta realidade com o nosso mano e será uma de suas forças? Será que este manhwa vai ter alguma morena rabuda sem ser meia-irmã de nosso mano? Pois eu não quero ver nada de incesto lugar aqui. Bem, estas são perguntas que ainda não temos respostas. Só deixando o teu like e se inscrevendo aí para sabermos, né não? E na moral, velho, que manhwazinho bacana, tá? Ser bem sincero, eu só dei uma chance pra ele mesmo, porque é do mesmo autor de End Make. No entanto, tô sentindo falta de umas piadas, tô sentindo a falta de umas referências, na qual o próprio End Make é, tá ligado? É pioneiro em fazer essas referências aí. Eu piro quando vejo aquelas referências dele. Fora isso, eu tô achando até que um manhwa bem maneiro, tá? Tô gostando da forma como o manhwa tá lidando com esta premissa de guerra, não sendo tudo aquilo, mas também não tá sendo uma guerra chato ou pendante, sabe? Fora isto, eu achei o protagonista também bem carismático. Todos os personagens até aqui, sei lá, ainda meio que falta muita coisa ainda pra mostrar deles pra eu falar que eu gosto mesmo. Ainda eu tenho um sentimento neutro por quase todos eles, ser bem sincero. Mas bem, né? A gente só esse vídeo aqui só adaptou 12 capítulos deste vídeo só, então deve ter muita coisa pra acontecer ainda. Mas e você? Gostou deste manhwa, não gostou? Achou esse manhwa muito bom, não achou? Comenta qualquer coisa aí nos comentários, pois além de eu saber sua opinião, né, velho, já vai dar aquela engajada nervosa no vídeo. Dito isso, né, velho, é aquilo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até uma próxima. Um beijo. Agora eu tenho uma aguinha aqui do lado, tá ligado? Servido. Água é muito bom, velho, na moral. Tchau.